Orar a Deus é um privilégio que Ele nos concede no contexto de seu objetivo de manter um relacionamento conosco. A oração é o canal que podemos usar para falar com Deus. Você ora? Quando você ora, você vê, sente ou percebe a resposta de Deus à sua oração? A Bíblia nos revela no capítulo 15 de João que podemos ter nossa oração respondida quando ela é feita segundo a vontade de Deus. O texto até o versículo 17 nos diz: Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo ramo que, estando em mim, não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto, um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento a vocês: amem uns aos outros. Vamos analisar aqui alguns aspectos do texto que fala de relacionamento com Deus e não apenas de oração. Podemos dividir esse texto em 3 partes. Na primeira parte do texto, nos versículos de 1 a 4, Jesus usa uma figura da natureza para mostrar como deve ser o relacionamento das pessoas com Deus. Jesus usa esse tipo de recurso com muita frequência, para que as pessoas possam compreender melhor os seus ensinamentos, pois ele faz comparação com coisas que as pessoas já conhecem. No caso do texto que lemos, Jesus compara o relacionamento que devemos ter com Deus a uma árvore, mais especificamente a uma videira ou uma parreira, que é a árvore que produz uvas. Jesus fala do agricultor que planta e cuida da árvore, da videira e dos ramos da videira. Cada um desses aspectos tem um significado na figura. O agricultor é Deus Pai, Criador de todas as coisas e autor do plano da salvação para toda a humanidade. A videira é Jesus, Deus Filho, que foi enviado pelo Pai para sacrificar-se pela humanidade no plano de salvação que ele preparou. E os ramos são as pessoas que têm um relacionamento com Jesus. Os ramos somos nós. Nessa primeira parte do texto, Jesus mostra que o papel de todo ramo é produzir fruto, no caso, a uva. Isso significa que nosso papel como ramos da verdadeira videira, que é Jesus, é produzir fruto em nossa caminhada. Esse fruto é o resultado da presença de Deus em nossas vidas. Quando temos um relacionamento verdadeiro com Jesus, naturalmente iremos produzir fruto desse relacionamento, que é, dentre outras coisas, o amor a Deus e ao próximo, a busca da justiça, a obediência à palavra de Deus, a santificação, a luta contra as situações de injustiça, egoísmo e violência. É normal uma videira não produzir uvas? Não, não é. Da mesma forma, não é normal uma pessoa que está debaixo do senhorio de Jesus Cristo não agir em obediência à palavra de Deus e não buscar fazer a vontade do Pai.
É exatamente isso que Jesus afirma na primeira parte do texto. Deus providenciou Jesus, a videira, para restaurar o relacionamento das pessoas, os ramos, com ele. E esse relacionamento manifesta o fruto do reino de Deus. Nesse aspecto, há duas ações de Deus que são citadas no texto. Se o ramo não está dando fruto, ele é cortado. E se está dando fruto, é podado para dar mais fruto ainda. A poda é a limpeza do ramo para tirar tudo aquilo que possa estar impedindo de dar mais fruto ou para que o fruto tenha melhor qualidade. Essa parte do texto termina com uma afirmação-chave. Somente pode dar fruto o ramo que permanece na videira. Se não permanecer na videira, o ramo não tem capacidade para produzir a uva. Assim somos nós. O nosso fruto não é mérito nosso, da nossa qualidade, da nossa bondade. Pelo contrário, só podemos produzir o verdadeiro fruto espiritual se permanecermos em Jesus, pois o fruto que produzimos é gerado por meio dele em nossas vidas. Na segunda parte do texto, entre os versículos 5 e 8, Jesus reafirma os principais conceitos apresentados na figura da videira e seus ramos, e acrescenta outros elementos. O primeiro aspecto que Jesus repete é sobre a necessidade de permanência dos ramos na videira, para que possam produzir fruto. Na Bíblia podemos notar que sempre que há uma repetição de um preceito no texto, o objetivo é chamar a atenção para um aspecto de grande importância. Assim podemos compreender que um dos pontos centrais no relacionamento com Deus é a permanência em Cristo. E o versículo 10 vai explicar o que isso significa. Daqui a pouco chegaremos nesse ponto. Mas o que essa parte do texto nos chama a atenção é que somente por meio de Jesus é que o fruto pode ser produzido. O texto é enfático ao afirmar que se alguém permanecer em Jesus, e se Jesus nele, esse produzirá muito fruto. E a razão disso é que sem Jesus nada podemos fazer. Ou seja, não adianta acharmos que se realizarmos obras, fazermos o bem, desenvolvermos atividades na igreja, com isso estamos cumprindo a missão que Deus nos deu. Essas coisas são importantes, mas o fruto não é produzido por causa de nossa capacidade ou de nossa bondade ou santidade. Se formos depender disso, não haverá fruto. É como se um ramo da videira pudesse produzir uvas por causa de sua própria qualidade e não dependesse de estar ligado à videira e receber dela a sua seiva. Na verdade, o que faz o ramo ser capaz de produzir o fruto é a seiva que flui da videira. Assim como a seiva que vem da videira nutre os ramos para que produzam frutos, somente a palavra de Deus que recebemos por intermédio de Jesus pode nos fazer frutificar em nossa vida espiritual. E essa segunda parte do texto vai além. Jesus diz que quem não permanece nele será como um ramo que é jogado fora e seca. Na primeira parte do texto, vimos que há duas ações em relação aos ramos: ou ele é cortado ou ele é podado. A afirmação de Jesus de quem não permanece nele será como um ramo que é jogado fora e seca tem a ver com a primeira ação. O ramo que é cortado da videira seca. Deixa de haver a passagem da seiva que nutre o ramo. Assim ele acaba secando. Ele não apenas deixa de produzir fruto, mas também deixa de participar da videira, ou seja, deixa de ter relacionamento com o Senhor. O que a palavra de Deus nos adverte aqui é sobre o perigo de abandonarmos nosso relacionamento com Ele. Deus quer nos nutrir com sua seiva, que é a sua palavra. Ele não quer a perda de nossa comunhão com Ele. Mas muitas pessoas acabam priorizando sua autonomia e desprezam a dependência de Deus. E acabam cortados da videira. São jogados fora e secam. E a consequência dos ramos que secam é que eles acabam queimados. Isso representa a separação eterna da videira. Enquanto não forem queimados, sempre há uma chance do ramo cortado ser enxertado novamente à videira. Mas depois de queimado, não há mais essa oportunidade. Para concluir essa segunda parte do texto, temos o aspecto que mencionamos no início dessa reflexão, a questão da oração. Jesus afirma no versículo 7 a possibilidade de termos nossa oração respondida. Ele diz: pedirão o que quiserem e será concedido. Muitas vezes nós prestamos atenção somente nessa parte do texto. Assim parece fácil. É só pedir que ele nos concede. É como se fosse o gênio da lâmpada, só que sem limite de pedidos. Mas aí a gente pede e a resposta não vem. O que será que aconteceu? Jesus mentiu? Foi propaganda enganosa? Não, definitivamente não é assim que funcionam as coisas espirituais. O texto tem um contexto e precisamos estar atentos ao que de fato Jesus está dizendo aos seus discípulos nessa passagem. Primeiramente, a afirmação de que tudo que pedirmos será concedido está no final de uma frase, cujo início é: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês.
Ou seja, tem um se permanecerem. A questão central do texto da videira é o relacionamento com Deus. Deus não é nosso servo para que a gente peça para Ele o que nós queremos e Ele tem que nos atender. Pelo contrário, a Bíblia ensina que nós é que devemos ser servos de Deus e fazer a sua vontade. Fazer a vontade de Deus é o sentido de permanecer em Cristo. O versículo 7 ainda diz que se permanecermos nele e a palavra de Deus permanecer em nós, aí sim podemos pedir que nos será concedido. Por quê? Porque se permanecermos em Cristo e a sua palavra permanece em nós, o que pedimos é alguma coisa para produzir frutos e que glorificará o nome do Senhor. É isso que diz o versículo 8. O meu Pai será glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E ainda conclui que assim seremos discípulos de Jesus. Aqui começamos a desvendar o segredo da oração respondida. Para termos nossas orações respondidas, primeiramente precisamos permanecer em Cristo. Precisamos estar ligados à videira, a palavra de Deus precisa estar em nós. Em segundo lugar, o que pedirmos será para produzir frutos e para glorificar o Pai. E em terceiro lugar, precisamos ser de fato discípulos de Jesus, ou seja, precisamos caminhar com Ele para que as nossas orações sejam respondidas. Será que essa tem sido a nossa atitude em nosso relacionamento com Deus? Ou só lembramos do Senhor quando chegam os problemas, quando temos que enfrentar alguma dificuldade e não temos condições de resolver com as nossas próprias forças? O que a Bíblia nos revela é que Deus tem prazer em responder nossas orações. Ele pode responder e fazer muito mais do que pedimos, mas nossos pedidos precisam ser feitos com o objetivo de glorificar a Deus. Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21 afirma: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. No capítulo 14, Jesus já havia afirmado, do Evangelho de João, né? Jesus já havia afirmado que tudo que os discípulos pedissem, ele atenderia. E também nessa afirmação, quando buscamos entender todo o contexto, o atendimento do que está sendo pedido está condicionado ao fato de que isso glorifique ao Pai. João 14, 13 diz: farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Nós podemos glorificar a Deus quando temos total prazer em sua palavra, quando ficamos felizes por termos esse relacionamento com Ele. O Salmo 37, versículo 4, afirma: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Queremos ter nossas orações respondidas? Com certeza, queremos. Devemos permanecer em Cristo, obedecer a sua palavra, glorificar ao Pai e termos prazer em nosso relacionamento com Ele. Isso nos irá moldar e irá moldar também os nossos pedidos. E iremos ver a resposta de Deus. Na terceira e última parte do texto, dos versículos 9 a 17, novamente Jesus reafirma algumas coisas, inclusive o aspecto da oração respondida, e acrescenta alguns elementos para melhorar ainda mais nossa compreensão sobre o que, de fato, ele está nos ensinando. O primeiro aspecto que Jesus acrescenta no versículo 9 é que permanecer em Cristo significa permanecer em seu amor. Ou seja, permanecer não é um ritual ou uma obrigação. É fruto do amor de Deus que nos acolhe em Jesus, que entregou a sua vida para a nossa salvação. Não há demonstração de amor maior do que essa. Ele nos ama e por isso quer que mantenhamos um relacionamento com Ele. E como podemos permanecer no seu amor? O versículo 10 nos dá a resposta: obedecendo. Obediência é, portanto, o segredo. Obedecer aos seus ensinamentos e às suas palavras. Não é uma obediência sem sentido, ou seja, apenas para cumprir uma determinação. É a obediência prazerosa, com o objetivo de agradar aquele que nos resgatou do pecado, que nos dá a vida eterna e que nos leva a uma comunhão com o Pai. É obedecer sabendo que tudo o que Ele nos ensinou e ordenou é o melhor para nós, porque Deus não quer o nosso mal. Pelo contrário, Ele nos ensina a viver de forma que irá trazer paz e felicidade. A obediência às palavras do Senhor nos leva a ser considerados amigos de Jesus, como está escrito no versículo 15. Não somos apenas servos, aquele que obedece cegamente, mas amigos. Obedecemos ao Senhor porque o amamos e queremos estar com Ele. Quando alguns estudiosos da lei perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento, ele respondeu que era o amor a Deus e o amor ao próximo.
Mateus 22, 37 e 39 diz: Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse: ame ao seu próximo como a você mesmo. Em João 14, 21, Jesus deixa ainda mais claro que aquele que ama o Senhor é aquele que obedece a sua palavra. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. E no versículo 11 de João 15, Jesus vai acrescentar ainda outro aspecto que aumenta o prazer de estarmos com ele: a alegria. A permanência em Jesus nos traz alegria, alegria que é fruto do Espírito, a verdadeira alegria que é a base para uma vida feliz. Portanto, se somarmos o amor ao Senhor, a obediência e a alegria, temos como resultado a permanência em Cristo, o verdadeiro relacionamento com Deus. Quando Jesus fala de amor, obediência, alegria, ele fala com autoridade, porque ele é o maior exemplo em todos esses aspectos. Sua vida demonstra na prática o que é o verdadeiro amor. E no versículo 13, ele afirma que ninguém tem maior amor do que entregar sua vida pelos seus amigos. Aqui Jesus começa a chamar os discípulos de amigos. E essa é a realidade. Jesus nos chama de amigos e entregou sua própria vida por nós, para que pudéssemos ter perdão dos pecados, a vida eterna e também para desfrutar desse relacionamento com o Senhor em nossa jornada aqui na terra. E o texto termina com a reafirmação de Jesus de que ele quer que os seus discípulos produzam fruto e que esse fruto permaneça, para que Deus nos conceda respostas às nossas orações. Jesus reforça que a resposta da oração é fruto de nossa permanência nele e dele em nós. E resume isso na última expressão do texto: amem uns aos outros. Nesse texto, podemos ver que não há segredo para ter resposta às orações. Está tudo revelado na palavra de Deus. O que há é a orientação de Jesus e a necessidade de compromisso com o reino de Deus, com seu amor e obediência à palavra, com o objetivo de dar frutos e glorificar ao Pai. Devemos avaliar se temos visto a resposta de Deus às nossas orações. Será que temos permanecido em Cristo? Estamos obedecendo e fazendo a sua vontade? Temos amado uns aos outros de fato? Temos dado fruto? Nossos pedidos estão relacionados aos frutos de nosso relacionamento com Deus e são para a glória dele? São várias perguntas para que façamos nossa autoavaliação e para que nos deixemos ser moldados por Deus. Vamos buscar um verdadeiro relacionamento com ele e produzir fruto. O mais, com certeza, Deus vai fazer em nossas vidas. Que Deus nos abençoe.